Glória a Deus, estamos aqui para mais um culto, nessa manhã de domingo, um domingo lindo, um domingo precioso que o Senhor preparou para nós e que possa ser um tempo especial não só para nós que estamos aqui, mas também para aqueles que serão alcançados pela mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar você a nós meditarmos no Salmo do número 89, lermos alguns versículos dessa palavra e receber da parte de Deus o conforto, a segurança que a palavra de Deus nos traz. Salmo de número 89. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 1 e 2 primeiro. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Os versículos de número 9 em diante diz: Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com o teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. O Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Até aqui. Quando nós vemos o salmista falando, ele fala sobre um Deus que firmou, que estabeleceu, um Deus que governa sobre toda a sua criação e que faz com que até aquelas coisas como os montes inabaláveis cantem de alegria. Fala sobre o braço poderoso do Senhor, sobre a sua mão forte, exaltada, sobre os valores do seu caráter, como a retidão, a justiça, o amor e a fidelidade. E feliz é o povo que aprendeu a aclamar ao Senhor, que aprendeu a confiar no Senhor e que sem cessar confia na sua forte mão. Que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã esteja falando no nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esse tempo aqui e nós em Cristo Jesus, o teu Filho amado, por meio de quem somos agradáveis ao Senhor, nos aproximamos diante do teu trono de graça, confiando, Senhor, que tu és aquele que está olhando para nós, não por intermédio de nossas próprias justiças, mas por causa da justiça do teu Filho. E nessa manhã, Senhor, fala o coração, visita o coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, mostra o teu amor, mostra o teu cuidado ao coração, Senhor, que está ansioso, que está preocupado, ao coração, Senhor, que clama pelo teu nome. Revela-te como a tua palavra diz, com braço forte, poderoso como és. Vem com o teu socorro, Senhor. Deus, edifica a tua igreja através dos louvores, dos cânticos, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja louvado. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé, vamos ter agora um tempo de louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos exaltar Ele nesta manhã. Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim.
Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Até aqui. Glória a Deus. Estava refletindo um pouco nessa palavra. E essa palavra de Jesus para Pedro, ela está dentro de um contexto, depois já da ceia do Senhor, onde o próprio Judas já havia saído para vender Jesus à traição, vender Jesus aos líderes religiosos. O próprio Pedro e os discípulos estão ali com Jesus e surgiu novamente uma discussão, uma conversa que tratava de qual dos discípulos seria o de maior destaque, seria o maior entre eles. E essa conversa já era algo repetitivo. Jesus já tinha tratado sobre esse assunto em outra ocasião com eles. Jesus já tinha pego uma criança, colocado no meio deles. Jesus já tinha falado que os que se tornam como crianças, dos tais é o reino dos céus. Jesus já tinha repreendido eles em outras ocasiões. A própria mãe de 2 deles, João e Tiago, havia vindo para Jesus e pedido que na manifestação do reino de Jesus, porque na cabeça deles, o reino de Jesus seria político, ele se assentaria num trono e a base do seu poder seria o poder do povo, o povo dando poder a Jesus, quando na verdade não compreendiam que a base do trono de Jesus é baseado no poder que Deus dá e não o povo. Então, ela havia dito assim, Jesus concede que quando o Senhor estiver no trono, um dos meus filhos sente à tua direita e outro à tua esquerda. Porque eles estavam nessa questão de qual deles era o mais importante. Jesus havia lavado os pés dos discípulos, mostrando que ele, sendo o Senhor, havia tido uma atitude de servidão, e essa também era a atitude esperada. Mas aqui, mesmo depois da ceia, onde já havia se revelado um traidor, novas descobertas seriam feitas, porque o coração de mais um deles seria aprovado, seria colocado às claras. E justamente naquele que era o mais arrojado deles, o mais destemido, o mais destacado. E era bem provável que os outros discípulos concordassem. Quem é o mais importante? Discutiam entre si, mas talvez compreendesse e dissesse, não, é Pedro. Tanto é que os relatos dos evangelhos, eles sempre falam, começam citando o nome dos 12 apóstolos, e o primeiro deles que aparece é Pedro. E isso era algo recorrente, se menciona primeiro o mais importante. Tanto é que o último nome mencionado nos discípulos escolhidos, vocês chutam aí, quem era? Quem vocês acham que era? O último nome citado, lá no finalzinho. O 12º era? Não, era Judas. Por quê? Porque Judas era o traidor. Então, se o menos importante era o último, era Judas o traidor, então o primeiro vinha em ordem de importância. Então, nós vemos aqui que Jesus havia chamado Pedro. Jesus havia incentivado Pedro. Pedro, em certo momento, disse, afasta-te de mim, porque eu sou
pecador. Eu não sou digno de ti, afasta-te de mim. E quando Pedro, por causa do seu pecado, ele achou que estava fora do favor de Deus, ele estava fora da graça de Deus, Jesus disse: não, Pedro, eu vou preparar você. E vou fazer com que você seja mais do que pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Agora, esse Jesus que havia chamado Pedro para segui-lo, e havia incentivado ele, havia resgatado ele lá quando estava afundando no mar, havia enviado ele também aqui, nessa situação, ele revela o coração de Pedro e fala uma palavra dura, porque diz que Pedro vai negar Jesus 3 vezes, não bastasse uma, 3 vezes você me negará, porque eles tinham a questão de testemunha. Alguém poderia dizer, foi uma vez só, não foi tanto, talvez a pessoa não ouviu bem, mas 3 vezes o negócio é inegável. 3 vezes é diferente do que uma vez. Então é como se ali realmente ficasse firmado algo, se demonstrasse algo de fato. Realmente não faltariam provas para algo. E a conversa deles de novo era quem seria o maior. E nesse contexto de conversa, Jesus sai com essa afirmação: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, de que essa palavra peneirar ou separar, porque uma peneira usada nesse contexto da lavoura, ela era usada para separar o grão da palha. Quando alguém planta uma lavoura, tudo o que ele procura, ele joga uma semente na esperança de que aquela semente se multiplique e haja muitas sementes. E tudo o que ele espera na colheita é a semente, é o grão. O próprio Senhor Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Esse é o objetivo de todo plantador, de que haja muito fruto. E esse fruto então é colhido, ele é abatido e vem o processo de separar o grão da palha. Porque a palha, ela realmente é o refúgio, é aquilo que não aproveita mais para nada. Precisa-se separar o grão da palha. E esse é um processo que na Bíblia ele é colocado muitas e muitas vezes, quando Deus vem e começa a separar. Por exemplo, logo no primeiro capítulo da Bíblia, ela registra que Deus ele vem e separa o dia e a noite. Deus vem e separa a terra e o mar e as águas. E Deus vem e separa a luz e as trevas. Isso é algo que Deus deseja separar ainda hoje, luz e trevas da nossa vida. E esse Deus vem e separa também o lugar onde a sua presença não está manifesta e o lugar onde a sua presença está manifesta. O próprio templo construído pelos israelitas tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santíssimo lugar. E o que separava o santíssimo lugar era uma cortina, havia uma separação. E a Bíblia está cheia de momentos onde Deus separa, e toda vez que Deus separa, Deus consagra, Deus santifica. Por exemplo, Deus fez assim com a tribo de Levi. Os descendentes de Arão, eles foram separados das outras 12 tribos para ser uma tribo especial que serviria a Deus de uma forma especial. A tribo de Levi, na pessoa de Arão. Também nós vemos que Deus separa com Gideão, de 22 mil homens, Deus separa aqueles que deveriam ir para a batalha e os que não. E o último método de separar ali é o medo. De que aqueles que estivessem com medo deveriam retornar à sua casa. O medo em algum momento nos separa daquilo que Deus deseja realizar.
E a coragem nos coloca dentro daquilo que Deus vai fazer de grandioso. Apenas 300. Veja bem, essa última etapa eram 10 mil que ficaram. De 10 mil, apenas 300. 9.700 foram separados para longe daquele dia de vitória por causa do medo. Também nós vemos que o próprio profeta Ezequiel, ele fala que chegará o dia em que Deus separará as ovelhas dos bodes. Um contexto que o próprio Senhor Jesus descreve em Mateus 25, quando diz que no julgamento final, quando as nações serão trazidas à presença de Deus, então ali diz que Deus, ele colocará as ovelhas de um lado e os bodes do outro, separando-as. Uma parábola que me chama a atenção, que fala dessa separação que acontece, é a parábola que está em Mateus, capítulo de número 13, quando registra ali de que que o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar. E essa rede que é lançada ao mar, ela é puxada e ela pega peixes bons e peixes ruins. E quando ela é trazida para a praia, essa rede, o pescador que a lançou, ele se assenta e agora ele separa os bons e os ruins. E os bons ele retém para si, e os ruins ele lança fora. E quando nós lemos na sequência, nós vamos ver que os que fazem a separação são os anjos de Deus. E essa separação é feita no fim dos tempos. Mas há uma separação entre peixes bons e peixes ruins, entre pessoas boas e pessoas más. Há uma separação das impurezas que Deus deseja realizar na vida do seu povo. Há uma separação. E Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, eu estou para te dizer de que o diabo, ele estava querendo peneirar você. E a peneira do diabo, ela muitas vezes peneira bem grosso. Ou seja, há muitos que caem. Há muitos que passam e não permanecem. Há muitos que nessa escolha, nessa separação, não permanecem. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E ali Jesus continuou dizendo: orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, precisa ter esse tempo de conversão, esse tempo de arrependimento, de voltar-se para Deus e dizer: Senhor, realmente eu confiava muito em mim. Por que essa situação era tão importante na vida de Pedro? Será que Jesus não poderia ter liberado uma palavra sobre Pedro dizendo assim: não, Pedro, realmente você não vai me negar? Será que esse Jesus que havia afirmado Pedro quando ele estava inseguro, não poderia agora afirmá-lo de novo dizendo assim: não, Pedro, que é isso? Você realmente vai ser alguém que não vai me negar, você vai ser alguém que, quando as dificuldades chegarem, a sua fé vai subir ainda mais. Era muito importante que Pedro passasse por essa situação, porque no seu coração ele já se sentia o primeiro dos 12. Ele já se sentia aquele que realmente era o mais importante. E quando a palavra de Deus, ela registra em Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios capítulo 15, versículo 33, nós lemos o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. O que vem antes da honra? Vem a humildade. Agora, Provérbios 16, 18, registra o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O que vem antes da destruição? O orgulho.
O que vem antes da queda? Um espírito altivo. Antes da ruína vem o orgulho, vem a soberba. E esse era um mal que estava ali manifestado na vida de Pedro. Por isso ele precisaria ser confrontado com ele mesmo. Veja bem, quando Jesus disse para ele, você me negará, ele disse, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu estou pronto. Eu não vou te negar. É como se ele tivesse quase olhado para os outros discípulos e dito assim, Jesus, está vendo aquele? Esse ali, eu acho que ele vai te negar. Está vendo aquele ali, ó? Aquele eu acho que vai ser o primeiro a correr. Está vendo aquele outro ali? Eu acredito, Jesus, que assim, se alguém bater uma palma meio forte, vai olhar e, cadê? Sumiu. Correu. Se alguém bater o pé, não está mais. Mas eu, Jesus? Não, Jesus, comigo não. Comigo o negócio é diferente. Pedro estava muito autoconfiante. Autoconfiança é algo importante. Nós precisamos afirmar os nossos filhos, precisamos afirmar as pessoas que estão conosco, quando às vezes elas são acuadas pelo inimigo que vem e diz coisas no seu ouvido dizendo que não são capazes, que não são dignas, que jamais vão manifestar a glória de Deus. Mas por outro lado existe esse perigo do orgulho, da arrogância, da prepotência. E isso precisa ser tratado da maneira mais dura. Por quê? Porque Deus não quer nos perder. Esse foi o pecado de Satanás. E é o pecado que ele deseja gerar no coração dos filhos de Deus, que é a questão do orgulho. Foi justamente o orgulho que tirou Satanás da presença de Deus, não foi? Que o separou. Aquele que via Deus face a face foi separado por causa do orgulho. E assim estava Pedro, autoconfiante, seguro de si mesmo. Achava que já estava pronto. Mas é bobinho esse menino. Como é ingênuo esse Pedro. Como somos ingênuos nós quando achamos que somos capazes, que não vamos decepcionar a Deus, achar que por nossa própria força a obra de Deus vai se fazer, achar que com os nossos talentos, com o nosso conhecimento, com os recursos que nós possuímos, a obra de Deus vai ser feita. Então, da maneira mais dura, nós vemos um Pedro negando Jesus 3 vezes. Um Jesus olhando para Pedro e dizendo assim, eu não te falei? E nós vemos Pedro, diz ali, versículo 62, saindo dali, chorou amargamente. O arrependimento gerou em Pedro a conversão e essa mudança. O próprio Jesus vem e o reanima. O próprio Jesus vem e o perdoa e o restaura. Mas veja o que Jesus disse para Pedro: Pedro, depois que você for convertido, que o seu coração for mudado, em que você não vai mais confiar na força do seu braço, então você fortaleça os seus irmãos. Pedro, você está usando as pessoas para fortalecer a si mesmo, para se projetar. Você está usando as pessoas para conseguir bom nome. Quando você se converter, não vão ser eles que vão reafirmar a tua posição, mas vai ser você que vai fortalecê-los e vai encorajá-los. Você não vai mais apontar dizendo, esse vai negar, esse vai fugir. Você vai ser aqueles que vai dizer assim, olha, você com Jesus você pode. Você é aquele que Deus quer levantar, você é aquele que Deus quer ensinar, você é aquele que Deus quer enriquecer, você é aquele que Deus quer honrar. Você é aquele que Deus quer usar poderosamente. Fortaleça os seus irmãos quando você se converter. Essa história de Pedro revela
como realmente o coração dele foi mudado. Nós lemos na semana passada, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, que diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus, e aquilo que é corruptível não pode herdar o incorruptível. Existem áreas da nossa vida que precisam morrer, existe uma confiança humana, existe recursos humanos que precisam ser esgotados para nos levar à dependência de Deus, sabendo que todo o bem que temos vem dele, todos os recursos, tudo é do Senhor, nossos dias são do Senhor, nosso ânimo é do Senhor, é para Ele, tudo é dele. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Pedro, essa força humana, essa autoconfiança não pode te colocar no lugar que Deus espera que você esteja. A força do teu braço não pode te salvar. A força do braço é algo que a Bíblia em diversas ocasiões retrata como o desejo do ser humano de resolver os seus próprios problemas. E é importante que nós venhamos a nos conscientizar de que com o Senhor somos fortes, de que com o Senhor podemos, como nós lemos aqui no próprio Salmo de número 89, mas nós somos chamados a compreender de que há um braço que não falha, e esse é o braço de Deus. Somos chamados à confiança do Altíssimo, somos chamados a estar na presença do Senhor. Nós lemos no Salmo de número 20, o versículo de número 7, o salmista escreve o seguinte, Salmo 20, versículo 7. Ele diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Por isso é tão importante, quando vamos falar algo, dizer assim, com a ajuda de Deus. Eu considero isso tão importante. Se talvez Pedro tivesse dito isso, não só por dizer como se fossem palavras mágicas, mas fossem a expressão do que ele realmente pensasse. Jesus, com a ajuda de Deus, com a força que Deus provê, eu não vou te negar. Com a ajuda de Deus, eu vou ficar firme. E não só eu, mas todos aqueles que estão aqui comigo, com a ajuda de Deus. O próprio apóstolo Tiago, ele escreve o seguinte, algo que nós fazemos talvez sem refletir. A importância do planejamento. Há uma frase que diz, aquele que não planeja, planeja falhar. É importante nós fazermos planos, mas o apóstolo Tiago, ele registra o seguinte, de que o coração do homem muitas vezes faz planos e anuncia, tal dia eu vou fazer tal coisa, no ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo lá, e projeta e sonha, mas não tem de fato a capacidade de realizar. Por quê? Porque esse dia pertence ao Senhor. Pertence a Deus. E o apóstolo Tiago, ele diz, aquele que assim fala deve dizer, se o Senhor permitir, eu farei. Se o Senhor me der vida, se Ele me conceder a graça, se o seu favor estiver sobre mim, então eu farei isso, eu vou realizar aquilo para o louvor e a glória dEle, porque Ele enfatiza a confiança no Senhor e não a confiança em si mesmo. O Salmo 56 diz o seguinte, versículo 4, em Deus, versículo 3, mas eu quando estiver com medo, fugirei, é isso? Não, mas eu quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Veja a estatura que ele assume, porque ele confia no Senhor, ele diz que não temerá. Estará seguro. O versículo de número 11 diz,
o 10 e o 11. Confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem. O apóstolo Paulo, falando da realização, falando de momentos de dificuldade, ele escreveu assim em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo disse assim: olha, a gente já não tinha mais autoconfiança. Não tinha mais confiança, não tinha mais recurso, não tinha mais nada disponível. A gente já tinha desesperado da vida. Desesperar e não esperar mais nada da vida e dizer, agora só falta morrer. E ele disse, foi naquele momento que nós tivemos que confiar em Deus que ressuscita os mortos. Que traz à vida o que não tem mais fôlego. O coração já parou de bater, mas é aquele que ressuscita, que tira do túmulo, que levanta do pó. E parece que o ensinamento bíblico é tão forte que diz que mesmo aquele corpo que se decompôs, os ossos viraram pó, porque são a última coisa que realmente desaparece. Mesmo de lá, do pó, Deus fará ressuscitar um corpo incorruptível. Esse é o poder de Deus. Por isso é tão forte esse nosso Deus e fará toda a diferença se o nosso coração confiar de maneira profunda no Senhor. Um último versículo e vou estar encerrando. O profeta Daniel, no capítulo de número 11, versículo 32, ele escreve o seguinte: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Diga junto comigo: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Nesse tempo que estamos vivendo, o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus não se entregará ao medo. O povo que conhece o seu Deus confiará de que sairá vitorioso, sairá fortalecido dessa situação. Ouvi um relato de que nesse tempo nós queremos adquirir confiança e esperança e vencer o medo por saber o que está acontecendo. Então a gente procura se informar acerca de tudo, saber dados, quantos morreram, quantos foram curados, como funciona, e as informações elas são uma tentativa de trazer segurança, confiança. Porque quando a gente tem os dados e as informações, aí o nosso coração talvez vai ficar um pouquinho mais confiante, vai ter mais segurança, vamos saber como agir. Mas no meio disso tudo, quem pode dizer, não, é isso que Deus está fazendo? Talvez nós não vamos conseguir dizer, é isso que Deus está fazendo. Quando vieram prender Jesus, Jesus disse assim para os guardas: esse é um tempo de trevas. Esse é um tempo de noite, por isso vocês vão me prender. Esse é um tempo onde as trevas reinam. Nós não sabemos bem o que está acontecendo. Um fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Mas esse versículo diz, mas o povo que conhece o seu Deus permanecerá firme. Então, até citei esse exemplo para o Vaguinho ontem à noite. E vamos dizer que eu chegue para a Lisandra e diga assim: Lisandra, me dá a chave do carro. E isso sejam 2 da manhã.
Onde está a chave do carro? Me dá a chave do carro. Eu creio que pelo fato dela me conhecer, ela não vai perguntar assim, ou pelo fato de ser mulher vai. Mas ela não vai perguntar assim, o que você está indo fazer? Você não sabe o que você está fazendo. Mas pelo fato de me conhecer, ela vai simplesmente entregar. Sem se importar o que eu vou fazer. Por quê? Porque ela sabe, eu espero, que eu não vou fazer nada de errado. Quando alguém que nós conhecemos nos pede algo, não importa o que aquela pessoa vai fazer, a gente vai dar. Por quê? Porque a gente conhece a pessoa e a gente confia na pessoa. E esse versículo diz, aquele que conhece o seu Deus permanecerá firme. Aquele que conhece a Deus, que sabe que Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus cuida dos seus, que mesmo no meio da adversidade Ele não nos abandona, que Ele é aquele que carrega conosco o fardo, permanecerá firme no meio dessa situação. Ainda que os ventos estejam soprando, as ondas estejam altas, aquele que conhece o seu Deus permanecerá firme. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, talvez a nossa confiança em alguma situação seja semelhante à de Pedro, que disse, não Senhor, eu não. Uma confiança humana, uma confiança nas suas próprias capacidades, possibilidades e forças. Senhor, mas bendito é o tempo, quando nós somos tirados de nós mesmos e nós somos levados a ter uma confiança sobrenatural na Tua pessoa, Senhor. Pai, que façamos as boas escolhas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o nosso coração seja purificado e sejamos aproximados do Senhor, que não sejamos lançados fora, que nossas atitudes e palavras não venham a nos afastar de Ti, mas que neste tempo, Senhor, há um povo que permanece firme porque conhece o seu Deus, há um povo que se levanta em fé, há um povo que é guerreiro, há um povo que fixa os seus olhos em Deus, há um povo que levanta suas mãos, que dobra os seus joelhos, há um povo que se esconde debaixo das asas do Altíssimo, há um povo que confia no seu Deus e sabe que tudo isso vai passar, mas aquele que em Ti espera está firmado. Ó Deus, vem e converte o nosso coração para Ti, traz a confissão, o arrependimento, Senhor, e que possamos nesse tempo de dificuldade, não ser como uma cana que fumega, ou uma cana rachada, com quem os outros não podem contar, mas que esta palavra de Jesus, liberada a Pedro, se concretize sobre a igreja de Jesus Cristo, que diz, e você fortalecerá os seus irmãos. Senhor, que sejamos fortaleza para nossos irmãos, que sejamos torre forte para os nossos irmãos, porque o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é a torre forte em quem nós nos refugiamos, o Senhor é o lugar seguro, e nós já não temos mais o que temer. Essa é a nossa oração, Senhor. Repreendemos a fúria do maligno. Vai chegar a hora onde a voz do Senhor dirá, chega, cesse, acalme-se, vá para o seu lugar, até aqui sim, para lá não. Tu tens a voz de comando, Senhor, ela está sobre o teu povo, a tua mão direita nos sustenta. Aleluia, Jesus, aleluia. Proclamamos em alta voz, medo, espíritos malignos, batam em retirada, na autoridade de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Vem, Senhor, com a tua paz, vem com o teu renovo, vem com o teu fogo santo, separando, purificando, limpando.
Oh Deus, e que sejamos encontrados como grãos que são fruto da obra de Cristo e não como palha que o vento leva. Essa é nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que todo aquele que está como uma brasa apagada ou apagando ou tendo cinzas ao redor da sua fé, sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito, sopra vento do Espírito e aviva. Aviva o amor, aviva a fé, aviva os dons espirituais, aviva a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor.